Luiz, lá em São José dos Campos, nós tivemos uma tristeza um pouco maior com a morte do Moacir, porque ele era um dos nomes confirmados para a Bienal de São José dos Campos. E, bom, eu como jovem autor, eu tinha muita vontade de falar com o Moacir e tudo. Minha pergunta é como era a relação do Moacir com jovens autores? Ele era muito conhecido como um sujeito muito generoso mesmo, assim, era um cara que não apenas conversava com jovens escritores, como claro, ele fazia questão assim de apresentar novos livros. Em várias ocasiões eu tive junto com ele, assim, a gente tem lá em Porto Alegre uma feira do livro anual que é bastante forte e tal, muito enraizada na cidade. E as pessoas que vão para lá costumam dizer isso, assim, como é interessante que os mais velhos conversavam com os mais jovens assim de maneira muito fluente, muito franca, né? E isso talvez seja um pouco assim uma marca dele, mas representa bastante bem assim um jeito de ser, eu acho, sei lá, do jeito literário lá da cidade, né? Agora ele era particularmente um cara importante nisso, porque às vezes assim a gente imaginava, pô, o cara não vai ter tempo de ler o meu livro para fazer uma orelha ou coisa assim, e ele dava um jeito de fazer isso, entende? Mesmo escritores assim muito jovens que estavam apenas começando, ele estava presente, fazia questão de divulgar. Era um cara que dava notas nas colunas de jornal dele, assim, anotava, dizia, olha, recebi o livro do fulano de tal, é muito bom. Era um cara bastante generoso mesmo. Legal. Eu vi uma declaração sua numa reportagem, acho que pro Espaço Aberto Literatura, até me corrija se eu estiver errado, de que a crítica literária hoje não estaria acompanhando a produção literária. É isso mesmo? E qual seria a solução para esse problema? Eu acho que não acompanha mesmo por vários motivos. Assim, tem uma desproporção muito grande hoje em dia entre um volume enorme de livros publicados, né? Hoje em dia a produção física de livros é muito fácil de fazer, muito mais fácil do que jamais foi, né? E por outro lado o espaço tradicional da crítica literária, que era o jornal impresso, está diminuindo enormemente, como está diminuindo o espaço do jornal impresso mesmo. E então é isso, né? Quer dizer, a gente tem muito mais livros publicados e muito menos espaço nesse veículo tradicional. O que aconteceu foi que, sei lá, no Brasil, mas em toda parte também, talvez aqui de maneira assim um pouco mais grave, a gente não soube foi fazer com que os novos veículos assumissem um pouco esse papel do debate crítico, né? Sei lá, entre nós nunca o rádio fez debate sobre literatura, a televisão nunca fez, eu não sei, canais pagos assim, e também não é um debate crítico, na verdade o que se faz é, sei lá, reportagem e tal, né? A gente compara com a TV francesa, por exemplo, a TV francesa é cheia de programas, cheia não, mas enfim, tem programas em que tem 3, 4 caras discutindo um livro. Não custava fazer isso aqui entre nós, né? E a internet também, a internet até pela característica assim, anárquica, super descentralizada dela, acaba que ela não consegue mapear assim, caminhos de acesso que sejam característicos. Embora haja algumas iniciativas boas, sei lá, tipo o jornal O Rascunho lá de Curitiba, né, que é um jornal que faz um debate crítico sistemático. Enfim, mesmo com isso a gente não tem realmente um acompanhamento. Eu tenho certeza de que a gente hoje em dia no Brasil está num momento de muita efervescência, né, de muita produção muito boa, mas é uma produção que não é visível, né, em parte por causa disso, por causa dessa falta de espaço crítico e da falta de sei lá, como é que dá para dizer, de canais críticos, né? Canais em que a gente soubesse com certeza que haveria debate crítico, né? Não tem. Legal. Obrigado. Só para fechar, qual é o seu livro preferido, Moacir? Eu acho que é A Majestade do Xingu mesmo, é um belíssimo romance.